Pastor, irmãos, que bom ter você em nosso canal. Eu sou o Pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui em nosso canal. Nós continuamos falando a respeito de educação cristã e hoje eu quero falar propriamente sobre aonde nós iremos ministrar. Eu quero falar sobre o ambiente educacional, ok? Se você não é inscrito, certo? Está escrito aqui, inscreva-se. Deixe o seu like, o seu joinha, deixe um comentário, deixe uma pergunta. É sempre bom essa interação. O que é o ambiente educacional? É aonde nós iremos implantar a semente da palavra de Deus, do ensino teológico, do ensino bíblico. Então, o ambiente educacional, ele pode começar na sua casa. Muitos irmãos, muitas famílias, muitas pessoas têm o hábito de ter o ensino bíblico em casa. O pai lê a Bíblia com o filho, ensina hinos e vai ensinando esse movimento, certo? Do ensino bíblico em casa. E isso é uma ordem bíblica, Deuteronômio capítulo 6. A Bíblia vai falar exatamente isso, desta forma de nós ensinarmos os nossos filhos em casa. Esse desenvolvimento da educação cristã dentro da nossa casa. Tá? E nós precisamos assim, sempre, irmãos, ensinar os nossos filhos, certo? Provérbios 22 vai dizer assim, ensina o menino no caminho que deve andar, né? Então, a nossa obrigação é ensinar os nossos filhos a andar no caminho da palavra de Deus. Então, o primeiro ambiente pedagógico, o primeiro ambiente educacional que temos é a nossa casa. É na nossa casa que os nossos filhos irão aprender o princípio das primeiras letras. Não é na igreja, não é com o pastor, não são com os professores. É com você, papai, mamãe, tio, vô, vó, que vai ensinar as crianças a aprender da palavra de Deus. Tá? Saindo desse mundo que é a casa, nós iremos para a igreja. Tá? Nós iremos para a igreja. E a igreja, ela vai ter pelo menos 3 ambientes educacionais dentro da igreja. Primeiro é o púlpito. Segundo, são os seminários, certo? Cursos que nós ministramos. E terceiro é a escola bíblica dominical. Vamos começar pelo púlpito. O púlpito é o ambiente onde nós ensinamos enquanto pregamos e pregamos enquanto ensinamos. Ou seja, todo aquele que vai ministrar a palavra de Deus, ele precisa ser plenamente consciente que ele está levando um ensino a todos aqueles que se propõem a lhe ouvir. Como assim? Por exemplo, você está pregando sobre o cego de Jericó. Você precisa trazer aos seus ouvintes, pode ser até uma mensagem avivalista, mas você precisa trazer para o seu ouvinte, primeiro, uma orientação geográfica. Aonde era Jericó? Por que aquela cidade é importante? Você precisa trazer ao seu ouvinte a questão, social daquele cego, certo? Quais as implicações da cegueira na vida dele. Então, enquanto você está ministrando, você está depositando informações na vida daquele que está te ouvindo. Então é sempre importante nós estarmos o quê? Nós estarmos prontos, aptos a ensinar. É uma das condições, que Paulo coloca aos obreiros, que ele seja apto a ensinar. Não só pregar, mas ensinar. Levar uma palavra de conhecimento àqueles que estão lhe ouvindo. Tá? Então, um culto avivalístico, lógico, tem um cunho um pouco mais acelerado, tudo, mas não pode ser uma mensagem vazia, certo? Não pode ser uma mensagem colocada de qualquer forma. Ela precisa ter conteúdo, começo, meio e fim. Para quê? Para que isso vá ficando na memória das pessoas. Isso num culto avivalístico. Agora, num culto de ensino. Um culto de ensino é uma outra mecânica. E você pode ver, sou pastor de igreja, eu posso falar com propriedade. Os nossos cultos de ensino são muito menos frequentados do que os cultos de avivamento. Por quê?
Porque no culto de ensino, a mensagem ela é mais metódica, ela tem um outro ritmo, ela é mais devagar, certo? Até eu que sou meio barulhento, ela precisa ser mais devagar e precisa ser melhor explicada, tá? Então, é muito importante que nos nossos cultos de ensino, né, nós venhamos sempre a partir da mensagem expositiva. O que é a mensagem expositiva? Você pega um texto e você vai trabalhar esse texto, 1, 2, 3 cultos, ou às vezes em um só, e você vai desossar esse texto, palavra por palavra, sentença por sentença. Para quê? Para que o seu aluno, para que o seu ouvinte, para que os membros da igreja, eles possam compreender qual é o objetivo desta palavra na vida deles, e como eles podem aplicar isso dentro do cotidiano, dos dias normais. Então, é muito importante nós compreendermos que o púlpito é um grande meio de ensino, é um ambiente educacional, né? Só que nós temos que tomar certos cuidados, né? Mesmo num culto de ensino, o culto não pode ser chato, sabe? Não pode ser aquela coisa chata, né? Que você vai falando, é maçante, não tem nada que vai envolvendo. Nós precisamos, irmãos, desenvolver métodos até na hora da pregação, até na hora do ensino, para trazer os nossos membros à compreensão da palavra, certo? Tem alguns que têm facilidade de fazer piada, ou fazer brincadeira, né? Fala alguma coisinha mais engraçada, mas nós precisamos trazer os nossos alunos para perto de nós. Por quê? Porque senão a aula, senão o culto, o ensino, ele fica maçante. Então você precisa mudar os seus métodos, certo? Tem dia que você vai começar falando alto e terminar baixo. Tem dia que você começa baixo, dá uma aumentada, muda o ritmo, muda a situação, certo? Tem dia que você começa o teu ensino com uma pergunta, às vezes com uma historinha, né? Eu conheço pastores que faz piada. Se eu fizer piada, os irmãos saem bravos comigo. Eu não sei. Eu sei fazer graça, não sei fazer piada. Então, quando nós estamos num culto de ensino, nós precisamos entender que nós estamos ali levando as pessoas ao conhecimento. Nós estamos num culto avivalístico, mesmo que nós queiramos um movimento na igreja, a nossa palavra precisa ter peso, precisa ter o peso da confirmação bíblica. Não é falar por falar, mas é falar levando um conhecimento aos irmãos. Quando nós falamos do segundo ponto, que são os seminários, as palestras, os cursos, é o que você está fazendo, certo? Dedicando um tempo. Só que não é porque você está dedicando esse tempo que eu posso chegar e, por exemplo, pegar o livro e começar. Abra teu livro na página de número 526, segundo parágrafo, e começa daquele jeito que você vai ouvindo. Daí de repente fala assim, daí você toca na tela 30 segundos para frente. Mas só para passar o tempo. Por quê? Porque é muito chato me ouvir. Então, quando nós vamos ensinar, certo? E hoje, graças a Deus que nós temos excelentes recursos, né? Nós temos multimídia, certo? Nós temos data show, nós temos recursos que nós podemos buscar, tá? Para quê? Para que o nosso ensino não seja maçante, não seja chato. As pessoas, elas precisam desse movimento dentro. Pode ser do culto, pode ser da palestra, certo? Você precisa ter no meio da sua fala alguma coisa que descontraia a pessoa e traga ela de volta ao assunto. Porque eu não sei você, eu vou falar de mim, Muitas vezes eu estou em cursos, estou em palestra, seminário, e a voz do palestrante, daquele que está falando, vai ficando longe, vai sumindo, e de repente ele solta uma brincadeirinha, ele solta uma imagem diferente, e aquilo me acorda e me traz. Então, é necessário nós termos um ponto, algo que traga o nosso aluno, o nosso ouvinte de volta. Tá? Por quê? Porque o ambiente educacional de uma palestra,
É diferente de um culto. O culto de pregação, de ensino, você está no púlpito. A palestra, você está embaixo. Certo? É aquele contato, certo? É aquela andada no meio do povo. Você precisa transformar aquele ambiente, certo? Nós estamos falando do ambiente religioso, então, dentro de uma igreja. Você precisa transformar aquele ambiente em algo que seja agradável e vale a pena voltar no segundo dia da palestra. Eu vejo muitos seminários que as pessoas vão no primeiro dia e perdem o interesse do segundo. Então, é importante nós estarmos trazendo aqueles que nos interessam para o segundo dia, para o terceiro dia, para que eles tenham aí esse contato, certo? Conosco, com a palavra, e aquilo vai trazendo transformação para eles. Então, o ambiente educacional de culto, o ambiente educacional de palestra, mas o principal dos nossos ambientes educacionais chama-se Escola Bíblica Dominical. Alguns é no sábado, no meio de semana, mas vamos deixar esse termo EBD, Escola Bíblica Dominical. E como funciona o ambiente da Escola Bíblica Dominical? Em cultos, em palestra, normalmente nós colocamos toda a igreja num único ambiente. Tiramos, às vezes, as crianças, menores de 10 anos, mas o resto está tudo junto ali. Na escola bíblica dominical é diferente. Nós temos a condição de dividir turmas. Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós temos a classe dos adultos, certo? Que tem homens e mulheres casados, certo? É a classe dos adultos. Nós temos a classe dos jovens, que são os acima de 18 solteiros. Nós temos a classe dos adolescentes, pré-adolescentes, e nós temos a nossa classe dos juvenis, que vai pegar de 11 anos para baixo, ok? Então nós conseguimos abranger bem, certo? Nós conseguimos organizar e colocar junto as faixas etárias. Lógico, nós poderíamos melhorar, mas nós temos falta de espaço. Então foi o que nós conseguimos organizar. E o que acontece nos ambientes dos adultos? É todo mundo sentado, todo mundo junto, posição só, o professor ele fala, seria uma aula mais expositiva que o professor. Por quê? Porque o adulto ele vai conseguir compreender, ele te dá atenção, certo? Ele consegue ouvir, raciocinar, o professor vai levar a aula para ele, certo? De uma forma muito mais prática, coisa da vivência. Lembra que nós falamos lá atrás sobre andragogia, certo? O ensino de adultos. Então, isso é plenamente aplicado na aula que nós estamos, na classe dos adultos da escola bíblica, certo? É bom ter alguma coisa diferente, mas não é obrigatório, certo? Você vai mudando a sua aula, cada assunto ele tem uma forma de ser abordado. Então nós estamos aí, nós conseguimos, ok, trazer o nosso aluno adulto para o nosso raciocínio. Os jovens, eles já têm a sua diferença. Você precisa encontrar uma linguagem que fala com eles, tá? Você precisa encontrar uma linguagem, por quê? Porque eles estão naquele meio termo. Não são crianças, não são plenamente adultos, eles têm as obrigações de adulto, mas muitas vezes eles são podados por acharem que eles são crianças, então eles estão ali. Então você precisa ter uma forma própria, um jeito próprio, de falar com eles, de entrar nos assuntos, Normalmente, esses jovens que estão nas nossas classes, normalmente, eles ainda estão estudando, se trabalham, eles não têm a responsabilidade de sustentar a casa, certo? Então, eles ainda têm algumas vivências diferentes dos adultos, ok? E quando nós falamos dos adolescentes, nós já falamos de um outro tipo de conversa, tá? Por quê? Porque você ainda está trabalhando algumas formações desse adolescente, certo? Você está dando informações para eles de relacionamento, vivência, olha como faz, como não faz,
vamos pensar desse jeito, relacionamento com os pais, que nessa época às vezes é mais difícil, né? Relacionamento com os amigos, questão do corpo, as mudanças. Então aquele que vai trabalhar com o adolescente, ele precisa ter uma linguagem muito clara. Por quê? Porque se você deixar dúvidas, você vai fazer com que esse jovem, esse adolescente, ele saia dali mais complicado do que entrou. Tá? Então ele precisa ter uma linguagem bem clara. Os pré-adolescentes, né, no nosso caso, eles vão estar trabalhando o quê? Vai estar trabalhando essa formação do caráter cristão, do caráter moral, ajudando a tirar nós, fixando essas crianças, esses pré-adolescentes, nossas crianças, na igreja, os seus relacionamentos, comportamentos. Então, é uma fase de fixação de conhecimento, fixação desse desejo de continuar na igreja, porque nós erramos, nós achamos que muitos se perdem quando jovens. Não, eles começam a se perder já quando são crianças. Daí nós já vamos, como pré-adolescentes, daí nós vamos vendo eles se perdendo e quando chega 16, 18 anos, não querem mais saber da igreja. E nós temos aqui as nossas crianças, que é um trabalho bem lúdico, certo? Que nós vamos apresentando histórias bíblicas, né? Vamos contando histórias, cantando, levando eles ao conhecimento da palavra de Deus. Então essas são as nossas faixas etárias. E o que nós precisamos entender? Que cada faixa etária precisa de um ambiente, um meio que ele vá se sentir bem. Por exemplo, das crianças, nós estamos trabalhando, nós temos uma classe para elas, e nós estamos adaptando essa classe para elas. Mas daqui a alguns dias, essa classe vai estar pintada, bem colorida, desenhos na parede, certo? Um material didático preparado para ela, tá? Papéis coloridos. Nós vamos ter todo um ambiente para receber quem? As crianças, certo? Para que eles se sintam à vontade. Certo? Brinquedos, os professores vão ter brinquedos. Nós já estamos preparando, mas daqui a alguns dias já está tudo pronto. Nós temos os nossos pré-adolescentes. Os nossos pré-adolescentes estavam numa classe pequena. E nós temos uma quantidade razoável de pré-adolescentes. Eles estavam meio amontoados ali. Daí, de repente, e os nossos jovens estavam numa sala ampla e nós temos menos jovens. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma troca. Para quê? Para que eles possam ter liberdade. Então, os nossos pré-adolescentes, certo? Eles precisam de liberdade. Eles não são crianças e não são adolescentes. Eles estão começando a ter essa fixação de ensino na sua mente, mas eles também precisam de espaço para correr, para brincar. Você pega um pré-adolescente aí de 12, 13, 14 anos, basicamente ele é uma criança. Certo? Com um corpo se desenvolvendo como adulto. Então, é preciso que haja esse espaço para interação, desenho, pintura, brincadeira, conversas, enquetes. Então, é preciso se criar um ambiente que ele se sinta confortável. Tá? Os adolescentes e os jovens, eles já conseguem parar mais, ficar mais tempo sentados, acomodados, né? Então as classes elas são mais simples, não precisa tantos detalhes. Na classe dos pré-adolescentes, os nossos professores fazem quadros diferentes e fazem, cada domingo tem uma pergunta, tem algo que vai fazendo ele se inteirar, né? Os adolescentes também precisam, mas já numa quantidade menor. Por quê? Porque a cabeça deles já está firmando, né? Nós estamos em um período que está se usando, as escolas estaduais estão usando aulas online. Para os jovens, os adolescentes, até que está funcionando. Mas para os pré-adolescentes e crianças não está, porque eles não conseguem se fixar naquilo que está sendo ensinado. Então é preciso de metodologia própria e ambiente próprio para que eles possam parar e se interessar. Tá? Quando nós vamos para a classe dos adultos, nós ministramos na igreja, porque eles conseguem parar,
eles conseguem dar atenção. É necessário simplesmente nós irmos mudando, às vezes, a metodologia de ensino. Então, o ambiente educacional é muito importante. Aonde você está dando a sua aula? Aonde você está ensinando? Quais os recursos que você está usando? O que você tem a oferecer para esse aluno, para esse irmão, para que ele volte na próxima aula? Porque boa parte dos irmãos, eles saem da escola bíblica não porque não querem ir, mas é porque ela vai ficando desinteressante, ou passam informações erradas, ou o ambiente assim não se torna propício para que ele esteja ali. Então, irmãos, nós precisamos criar um ambiente, é igual à igreja, os nossos cultos, certo? Se os nossos cultos começarem a ser maçantes, os músicos tocando fora do ritmo, né? O pregador começando e não terminando a mensagem, o que vai acontecer? As pessoas vão perdendo o interesse, porque nós sempre queremos ter uma plena compreensão, e para isso precisa ter começo, meio e fim. É preciso que nós vamos nos organizando e melhorando cada vez mais. E o ambiente educacional, aonde você vai dar a sua aula, aonde você vai ministrar o teu ensino, aonde você vai ministrar a sua palestra, ela precisa ser atrativa. Você precisa trazer essas pessoas para você. E o ambiente onde ela está vai favorecer muito isso. Você quer dar uma palestra no meio da rua? Vai ser muito difícil você trazer a atenção das crianças, porque qualquer barulho, qualquer situação, as crianças, os pré-adolescentes, eles vão sair bem rapidinho. Os adolescentes, os jovens, eles vão parar mais um pouco. Os adultos talvez fiquem metade ou um pouco mais do tempo, e alguns poucos vão ficar até o final. Então, você precisa ver o que você está fazendo. Sabe o que funciona bem na rua? Teatro, certo? Um teatro rápido funciona bem na rua, certo? Uma roda de violão funciona bem na rua. Agora, uma palestra vai ser difícil. Então, qual é o ambiente? Na sua igreja, como que é a tua igreja? Ela tem mais jovens? A igreja, no geral, ela é mais jovem? Ela é mais de idade? Como funciona? Você precisa conhecer tudo isso para poder aplicar no meio do teu ensino, certo? A questão do ambiente, é conhecer o ambiente, é sentir o ambiente, saber o que você pode falar ali. E entenda bem, a palavra de Deus, ela é pregada em todos os ambientes, mas existe uma forma certa de pregar em cada ambiente, certo? Em cada ambiente, em cada situação, em cada faixa etária, existe uma forma de aplicar a palavra. Tá? E isso é importante que eu e você, como educadores cristãos, nós venhamos a parar, ouvir e prestar atenção naquilo que é necessário para que os nossos ouvintes, alunos, membros, aqueles que param para te ouvir, eles têm interesse na sua palestra, tá bom? Então, o ambiente educacional é aonde você vai levar o teu ensino, ok? Deus te abençoe por parar de me ouvir. Deixe aí teu joinha. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Nós temos uma série de novidades que estão entrando aí e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.